Bom, pessoal, você está no canal Pense. Meu nome é Otniel Cabral. E hoje nós estaremos fazendo review de mais um livro. Você deve estar se perguntando qual o livro que nós estaremos analisando. E o livro é O Pastor como Teólogo Público, de Kevin Van Hoosen. Esse foi o terceiro livro, que eu li do Kevin Van Hoosen. Só que neste daqui ele também faz em parceria com outro escritor chamado Owen Strachan. Não sei pronunciar muito bem o nome desse outro escritor. Porém, é um autor que eu tenho gostado. O primeiro livro que eu li dele é Há um Significado nesse Texto. O segundo, A Autoridade Bíblica Pós-Reforma. E o terceiro foi esse daqui. Eu gostaria de falar deste livro especificamente. Esse livro é interessante porque o Kevin Van Hoosen ele vai propor a recuperação da ideia do pastor como teólogo público. Ele vai mostrar que há um bom tempo essa ideia tem sido desconstruída e que alguns outros conceitos têm marcado os pastores como terapeutas, administradores, e a verdadeira função, o verdadeiro objetivo do pastor tem se perdido, que seria a sua condição de teólogo público. Mas vamos conhecer um pouco do conteúdo do livro. Nós podemos de imediato observar que essa versão ela foi traduzida da versão em inglês do ano de 2015 e esta aqui é a tradução de 2016 para o português feito pelas edições Vida Novas ou a editora Vida Nova. Contém cerca de 256 páginas e é dividida basicamente em 4 capítulos. O interessante desses 4 capítulos é a maneira como os autores, os editores, eles estruturaram. Eles dividiram em 4 partes, que seria, em primeiro lugar, teologia bíblica, teologia histórica, teologia sistemática e teologia prática. E ele vai mostrar como o pastor ele lida com cada uma dessas áreas vinculadas à teologia. Pois bem, de início o Kevin Van Hoosen ele vai fazer uma introdução, mostrando já de início quais são os propósitos, os objetivos pelos quais ele escreveu esse livro. Ele vai trabalhar pastores, teólogos e outras figuras públicas, isso na introdução. Ele vai trazer a problemática dessa visão do pastor como teólogo público, como ela se perdeu ao longo da história e como é importante resgatar ela. Ele vai mostrar que o pastor ele deve ocupar um lugar público como uma figura distinta, ou seja, as suas ideias, o que ele propõe tem que ter relevância para a sociedade. Inclusive ele diz que o pastor ele tem que falar a 3 públicos, que seria a igreja, a academia e a sociedade em geral. Então é necessário que o pastor ele tenha relevância e isso é o que Van Hoosen ele vai procurar resgatar em seu livro O Pastor como Teólogo Público. Além disso, ele vai trazer uma perspectiva que é o ministério do que é estar em Cristo. Ele vai mostrar muito que o pastor ele precisa compreender o que é que significa estar em Cristo, ser em Cristo e também passar essa visão para a igreja de forma geral. Um outro detalhe também que o livro apresenta é que ele traz 12, vou dizer assim, 12 artigos de pastores. Ele vai mostrar o uso prático do pastorado. Então, nesses 12 artigos, eles vão mostrar como é que eles fazem para preparar seus sermões, como é que eles lidam com os problemas diários da igreja, como é que ele lida com a igreja diariamente. Então, quando ele termina a introdução, aí tem 2 artigos de outros pastores. Quando termina o primeiro capítulo, quando termina alguma parte, vai ter algum artigo de algum outro pastor convidado para escrever sobre a temática. Feito a introdução, onde ele mostra a problemática, a proposta do livro, o teólogo como uma figura pública distinta e a perspectiva, ele vai adentrar agora
no capítulo 1, na parte da teologia bíblica. O que é que ele vai fazer na parte da teologia bíblica? Ele vai procurar resgatar os 3 ofícios que havia no Antigo Testamento, que também está associado a Cristo e que também é associado ao pastorado, que seria profetas, sacerdotes e reis. Então, ele vai mostrar como que era a atuação dos profetas, dos sacerdotes e dos reis no Antigo Testamento, na pessoa de Cristo e no pastorado. Que esses 3 elementos eles devem marcar um pastor como um teólogo público. Tem um trecho aqui, curto, né, que eu gostaria de ler, que ele diz assim: neste livro, nossa tarefa é defender, em primeiro lugar, que pastores têm de ser teólogos, em segundo lugar, que cada teólogo é, em certo sentido, um teólogo público, e em terceiro, que um teólogo público é um tipo muito particular de generalista, ou seja, com isso ele amarra as ideias as quais ele pretende trabalhar nesse livro. Então, nessa primeira parte, né, no primeiro capítulo, ele vai fechar a teologia bíblica, nesses 3 ofícios que eu vos falei. Feito isso, nessa primeira parte da teologia bíblica, no segundo capítulo, ele vai trabalhar a teologia histórica. Ele no primeiro capítulo, ele mostrou como o pastorado e a teologia estão associados, como não são coisas distintas, como ser intelectual não é uma coisa distinta de ser pastor, que devem andar junto. Ele faz isso na primeira parte. Na segunda, onde se trata a teologia histórica, ele vai mostrar ao longo da história igrejas e pastores que acumulavam as funções de teólogo e pastor, que não são distintas, né? Eu utilizei até o termo as funções, mas na verdade é um trabalho do pastor, né? Está ligado ao pastorado. E ele vai mostrar Jonathan Edwards, ele vai mostrar os puritanos, e ele também vai apresentar em que momento essa visão do pastor como um teólogo público, ela meio que foi sendo esquecida, né? Para que a gente possa se situar também historicamente, e vai explicar o que é que seria mais precisamente o pastor como teólogo público. No terceiro capítulo, ele vai apresentar agora a teologia sistemática, que seria, digamos, a ferramenta principal, né, do pastor, que é trabalhar as doutrinas bíblicas, apresentar a palavra de Deus. Feito isso, no terceiro capítulo, ele conclui com o quarto capítulo, mostrando a teologia prática, e ele intitula Artesão na Casa de Deus, as práticas do pastor teólogo. E aí ele vai mostrar a grande comissão pastoral, o pastor como evangelista, proclamando o que está em Cristo, o pastor como catequista, ensinando o que está em Cristo, o pastor e a liturgia, celebrando o que está em Cristo, o pastor e a apologia, demonstrando o que está em Cristo. E a conclusão do livro, né, eu falei a conclusão em relação ao quarto capítulo, mas a conclusão do livro ele fecha com 55 teses resumidas sobre o pastor como teólogo público. Então ele vai resumir tudo quanto ele falou nesse livro, nessas 55 teses, o que facilita bastante a compreensão do livro, a compreensão das principais ideias debatidas pelo autor. Então, se você quer um livro que lhe ajude enquanto pastor, lhe ajude enquanto seminarista, ou até mesmo enquanto membro de alguma igreja, para compreender melhor a função de um pastor, como um pastor trabalha, esse é o livro que eu indico, O Pastor como Teólogo Público. A linguagem do Kevin Van Hoosen é muito boa, eu gosto dos seus escritos porque ele dialoga com outros autores inclusive não cristãos, como por exemplo aqui ele dialoga com Gramsci e outros autores também mais geral. Então, se você gostou do vídeo, comente, diga algo, interaja e pode propor também algum livro que você gostaria que nós comentássemos. Então, até o próximo vídeo.